Alô. Bom, boa noite a todos e todas. Primeiro agradecer o convite do pessoal do blog Saúde Brasil para estar aqui falando sobre esse episódio que aconteceu agora nos últimos dias. E primeiro me apresentar, eu sou Sérgio Vidal, sou antropólogo de formação, mas na realidade atuo muito mais hoje em dia como ativista e pesquisador de modo geral, não apenas como antropólogo, mas também principalmente como historiador digamos, um ativista do conhecimento em torno do tema. E também representei a União Nacional de Estudantes no Conselho Nacional de Política sobre Drogas entre 2008 e 2010. E, e nesse período foi, além de todo o conhecimento que já pude acumular com as pesquisas, eu também tive contato com a construção de políticas públicas sobre o tema. Bom, eu gostaria de falar um pouco a respeito da polêmica que aconteceu com relação ao livro, né? Porque, assim, a polêmica é recente, né? Apesar do livro não ser tão recente, o livro ele é de 2009 e a discussão em torno da redução de danos é muito mais antiga do que isso. E a discussão em torno do cultivo, da regulamentação do cultivo, enquanto uma estratégia de redução de danos, é mais antiga até do que 2009. Então, para mim é uma novidade que esse tema, a forma de encarar essa questão, tenha chocado algumas pessoas. Isso para mim foi uma surpresa. Apesar de que morar no Brasil, a gente sabe que está sujeito a esse tipo de coisa também. Então, assim, para mim foi uma surpresa que tenha acontecido dessa forma, porque o, o, quando eu recebi o convite da Universidade Federal da Bahia, do CETAD, do Centro de Estudos e Atenção para o Uso de Drogas, que é vinculado à Universidade Federal da Bahia, eu recebi o convite de alguns pesquisadores que são meus amigos. E daí esse convite veio direcionado para mim justamente porque eles sabiam que eu era uma pessoa que estava trabalhando com essa questão da redução de danos voltada para cannabis, para maconha, né? E que estava pensando como era importante tá discutindo não apenas redução de danos no sentido de cuidado com a saúde, no sentido de a maconha faz mal, então temos que, que sugerir aos usuários utilizarem um papel adequado, ou consumir menos, ou não utilizar uma maconha estragada, deteriorada, ou controlar, criar regras de consumo, mas também porque eles sabiam que eu era uma pessoa que estava com um discurso bem embasado, defendendo o cultivo para consumo próprio, ou a regulamentação do cultivo e distribuição não comercial, como eu chamo, como uma estratégia de redução de danos. E daí, assim, por que eu digo que esse não é um tema novo? Porque digamos assim, a iniciativa mais antiga que eu registrei foi, claro, na Holanda, onde as pessoas começaram a tolerar esse tipo de prática, o cultivo para consumo próprio, desde a década de 60, 70 já. Alô. Eu não sei se o som tá legal, não sei se está funcionando muito bem. Não tive um retorno, estou aqui falando e não sei se está saindo o som. Mas enfim. Obrigado, Paulo, valeu. Então, eu
eu fui convidado pela turma do CETAD para falar justamente por conta disso, sim, por conta da minha experiência com o tema das várias tipos de regulamentação, as várias experiências políticas relacionadas com o cultivo de maconha e com outras formas de lidar com os usuários de maconha. No caso do texto que eu escolhi focar bem, quem leu o artigo do livro, que foi a discussão assim que fala, incentiva o cultivo de maconha. Mas na verdade o artigo fala que, bom, uma coisa meio óbvia, né? Se um adulto que vai consumir maconha e ele consome com frequência, ele é muito mais saudável tanto para ele quanto para as pessoas no entorno dele, para a sociedade em geral, que ele não compre na mão de traficantes, e sim que ele cultive aquilo que ele consome. Então, assim, isso é o mais lógico, o mais óbvio, mas o artigo nem se concentra muito nisso, assim. O tema do artigo, na real, é uma análise das políticas que foram adotadas na Austrália e um pouco sobre como foi a política adotada na Espanha. Então, assim, o foco do artigo é essas duas realidades, que são realidades diferentes e distantes do Brasil, com certeza, mas que são experiências concretas de implantação de políticas públicas voltadas para a cannabis, que não apenas prevêem o que no Brasil prevê, que é pena de prisão para as pessoas que estão comercializando. Na, na Austrália, especificamente, no Brasil a gente não tem pena de prisão para o consumo, mas não tem dizendo exatamente o que é o consumo. Só diz o óbvio também que o consumo é quem não está comercializando. Isso seria o suficiente se a gente morasse em outro país, onde a justiça funciona corretamente e só pune por comércio quem é flagrado com provas de que estava comercializando. E não é o caso do Brasil, que a gente tem pessoas que estão presas há meses, há quase um ano já, como o caso do Sativa Lover, que é um caso que é muito conhecido entre a comunidade de usuários de maconha, de cultivadores, que ele está preso há quase um ano sem que haja qualquer prova de que ele comercializava. Mas ao mesmo tempo, há casos como o de um cultivador de 2 semanas atrás, mais ou menos, alguns dias atrás, que ele foi flagrado com plantas e ele saiu no mesmo dia, assim, foi enquadrado como usuário. Então, assim, a lei é bastante ambígua, porque não estabelece quantidades, enfim. E, na real, o grande problema da legislação não é nem que ela não estabelece as quantidades, é que não há um treinamento, não há um diálogo com os setores da sociedade que, que fazem, que são responsáveis por aplicar a lei. Então, isso complica bastante, porque esses setores, a polícia, os juízes, os promotores, enfim, eles não têm parâmetros de como aplicar a lei. E tem muito desconhecimento assim, a respeito do tema. Então, assim, no artigo especificamente, eu tratei sobre essas duas realidades, que na Austrália, só para fazer um breve resumo, na Austrália, no artigo eu falo isso, eles fizeram, no início da década de 2000, né, eles fizeram, acho que se eu não me engano começou em 2001, 2002, eles começaram a fazer estudos da viabilidade de regulamentar, não, de descriminalizar, no sentido assim, de tirar do status de crime para a conduta de portar ou cultivar até duas plantas. Então, assim, eles começaram a estudar em uma região específica, que foi o sudoeste da Austrália. A Austrália é dividida por regiões, e daí em algumas cidades, algumas localidades dessa região, eles começaram não apenas a não prender mais as pessoas que portavam maconha e plantavam até 2, 3 plantas. No início eram 3, depois passou para 2. E começaram a experimentar a aplicar o que eles chamavam de esquema de notificação. Eu preparei até um texto falando sobre isso, que vai sair, era para ter saído na segunda-feira, mas deve sair nos próximos dias no site do Cana Cerrado.
que é o coletivo que faz a Marcha da Maconha em Brasília, justamente falando sobre esse esquema de notificações. E, e esse esquema de notificações é muito interessante porque, ao mesmo tempo que ele tira do status de crime, tira do Código Penal, tirou do Código Penal australiano o porte e o plantio para consumo próprio, ele criou um esquema de notificações de multas para algumas condutas. Na minha opinião, isso não é o suficiente, porque as pessoas adultas elas não têm que ser penalizadas porque estão consumindo uma planta, isso é a minha opinião. Mas resolve bastante a questão do, da abordagem, assim, da pessoa não ser considerada um criminoso a partir de tal limite. Bom, mas não é o suficiente, como eu disse. Aí eu falo um pouco também do modelo da Espanha, que também não é o ideal, mas ele é bastante razoável. E o grande problema do modelo espanhol, por falar sobre isso, é que ele não é uma regulamentação no sentido estrito do tema, ou seja, não há regras escritas numa lei ou em algum ordenamento, seja do executivo ou seja do legislativo. Então, de fato, não há a regulamentação, o que a gente poderia chamar de regulamentação ou legalização. O que há na Espanha é que os coletivos, algumas associações, ativistas, cultivadores, eles se organizaram e eles lutaram para estabelecer, através de batalhas judiciais, foram muitas batalhas judiciais, para estabelecer o que se chama de conjunto de regras de boas condutas, o que é aceito pela sociedade, pelo judiciário espanhol, como que pode fazer, o que eles chamam lá de clubes sociais da cannabis, que são associações de pessoas que, ao invés de cultivar cada um na sua casa, eles cultivam num estabelecimento, numa casa, ou num apartamento, ou num sítio, que é de propriedade da associação. E, e esses associados, os sócios, eles pagam uma taxa de filiação e eles pagam também um valor simbólico por grama recolhida. Eu também fiz para o Cana Cerrados, mas esse artigo saiu semana passada explicando um pouco mais detalhadamente como como foi o histórico da implantação dos modelos dos clubes sociais canábicos. Dá para olhar no site canacerrado.org. É bem interessante olhar esses modelos e eu estou toda semana escrevendo sobre como é a experiência em um país. Então, de fato, assim, me surpreendeu que discutir, que como foi no caso do artigo lá nesse livro, discutir como é a experiência de regulamentação na Espanha, como é na Austrália, e como é importante discutir a regulamentação do cultivo para consumo próprio, seja ele individual ou coletivo no Brasil, como isso gerou tanta polêmica, assim, eu realmente fiquei surpreso. Agora, claro, assim, na minha opinião, foi a forma como o jornal falou sobre o tema, sobre o fato de estar lá colocado como o artigo é um artigo discutindo uma política pública espanhola e uma política pública australiana e tentando, digamos assim, ver até que ponto eles podem ser encaixados na realidade brasileira e sugerindo que regulamentar o cultivo para consumo próprio e o cultivo sem fins lucrativos de forma coletiva é sim uma prática de redução de danos, uma estratégia de redução de danos e que deve ser uma política de redução de danos implantada. Mas isso não deveria chocar. A gente deveria se chocar, eu acho, com o fato de existirem tanta violência associada ao mercado da maconha hoje em dia, sendo que as pessoas já está comprovado de diversas formas. A maioria das pessoas que consomem, elas o fazem por opção. É meio óbvio falar isso também, mas quem fuma maconha hoje em dia são adultos que procuram pela planta. Então, assim, na minha opinião, não deveria haver nenhum tipo de penalização para adultos que cultivam uma planta para consumir. Isso, de fato, é um absurdo, é até inconstitucional. Se a gente acredita que a Constituição tem uns direitos garantidos, uns direitos assegurados,
que desses direitos é o direito a você escolher suas opções de vida, de consumo, desde que isso não interfira na vida de terceiros. Então a gente tem que compreender também que adultos não devem ser penalizados por consumir qualquer tipo de droga que seja. Isso é uma prática inconstitucional. Então, assim, de fato, então é bom lembrar também que, assim, não só me chocou a discussão com relação a polêmica em torno desse artigo, de como, do fato dele estar publicado num blog, mas também chocou aos organizadores do livro, né, que são os pesquisadores do CETAD. Eles publicaram uma resposta, né, uma crítica à matéria sensacionalista do jornal O Dia, e está publicado no site do CETAD também, que é o cetad.ufba.br, ou no observatório do CETAD também, que é o cetadobserva.ufba.br. Então dá para ler a opinião dos pesquisadores sobre essa polêmica em torno do artigo e do livro. Só queria, assim, colocar também que é uma surpresa para mim, mas é preocupante que a gente tenha que isso esteja ocorrendo, porque, assim, ao mesmo tempo que isso acontece agora com a maconha, com o cultivo de maconha, essa sugestão de o cultivo de maconha para consumo próprio é redução de danos, existe essa crítica hoje. Essa crítica já aconteceu também quando os primeiros médicos começaram a praticar a redução de danos, entregando camisinha para as pessoas, entregando seringa, trocando seringa usada, que agulhas usadas por agulhas novas, por seringas novas. As pessoas falavam: vocês estão incentivando os nossos filhos a fazer sexo, vocês estão incentivando os nossos filhos e as pessoas da sociedade em geral a usar drogas injetáveis. E daí a mesma crítica acontece quando sai uma prática de redução de danos para usuários de crack, vocês estão incentivando a usar crack. Mas de fato, assim, as políticas de redução de danos, as práticas de redução de danos que têm sido experimentadas ao longo da história, eu não conheço nenhuma delas que tenham sido voltadas assim: eu vou distribuir camisinha para crianças de 12 anos, ou eu vou distribuir seringa para pessoas que não sabem nem o que é cocaína, muito menos cocaína injetável, ou eu vou ensinar a plantar maconha para pessoas que não sabem o que é maconha, ou para adolescentes. Não existe isso. Quem fala nesse tom são pessoas que querem criar um alarde. Como é que eu vou dizer? São empreendedores morais, é o termo técnico da antropologia para esse tipo de pessoa que acusa a redução de danos nesse sentido, assim. Porque a redução de danos, ela é, antes de mais nada, uma prática humanitária. A redução de danos é uma prática de cuidado. Ela é uma prática de você olhar o outro e dizer: olha, eu vou cuidar dessa pessoa porque ela está precisando de atenção, ou está precisando de uma conversa, ou está precisando de um papo. E a redução de danos é uma política focada também em populações específicas. Então, de forma alguma, a prática de redução de danos ela é feita fora do contexto de onde há o consumo. Você não faz redução de danos, nem fala sobre redução de danos para um público fora daquele que pode consumir essas informações e pode consumir essas práticas de alguma forma que seja, ou seja com um técnico que vai ouvir aquelas informações e aprender para passar adiante, ou seja de um usuário que vai pegar aquela informação e colocar em prática para poder cuidar melhor da sua saúde. Mas de fato não existe falar de redução de danos para crianças, ou para... Pode até ser feito um trabalho nesse sentido, mas não é no sentido de
de trocar a seringa ou para distribuir a camisinha para a criança, e sim no sentido de educar. A redução de danos ela é feita para populações específicas, como eu falei. E desde quando ela começou a ser feita, ela foi criticada, ela foi acusada de querer estimular a prática que ela está querendo cuidar. A redução de danos ela tenta cuidar das pessoas que fazem, que já optaram por fazer uma determinada conduta ou ter um determinado hábito, é, ou no caso de algumas substâncias ou de algumas pessoas, às vezes não é nem uma opção, mas é um vício mesmo. Isso é completamente comprovado também que existe a dependência de drogas. Então, assim, algumas pessoas precisam de redução de danos também para poder diminuir o consumo. E essas pessoas não têm opção, de fato, elas não estão consumindo drogas por opção, mas as pessoas que estão consumindo por opção, elas também têm direito à saúde, mesmo que elas não queiram parar de usar drogas. E é isso que faz a redução de danos. Ela não chega para pessoas que não consomem drogas para falar sobre drogas, ela chega para pessoas que já consomem a substância para tentar ouvir o que aquela pessoa pode dar de colaboração e tentar dar uma colaboração para que aquela pessoa procure ter mais cuidado com a sua vida, com o seu consumo, ter uma relação de uso mais saudável. Então eu acho um absurdo quando ocorrem acusações no sentido de que a redução de danos vai trazer mais danos, porque não é essa mesma realidade. Então não sei se então tem uma pergunta aqui, então falar isso para as pessoas que podem mandar perguntas, né? Então o Birajara de João Pessoa pergunta se eu defendo que as pessoas possam cultivar maconha em casa. Eu defendo sim. Eu acho que as pessoas devem poder plantar maconha em casa para consumo pessoal, porque de fato isso a pessoa que já consome a planta, ela só vai estar podendo controlar melhor a qualidade daquilo que ela consome e vai estar podendo parar de colaborar com de fato um mercado que não é regulamentado. Então, assim, a princípio a gente não pode dizer que quem compra na mão de um traficante ou na mão de alguém que vende na ilegalidade, que ela está colaborando com a violência. Mas de fato a gente também não pode dizer que não está colaborando, porque de fato a gente não sabe. Então a única forma de você garantir que não está colaborando é você plantar o que você consome. Então eu acho que essa é uma das principais formas de diminuir os danos atualmente da maconha que se vende. Hoje em dia, do consumo, quem opta hoje por consumir, a forma principal de reduzir danos é cultivando em casa. Então, tem outra pergunta também aqui, o Lauro Júnior, do Rio de Janeiro. Ele pergunta se existe algum lugar do mundo em que o cultivo tenha sido liberado, isso reduziu a criminalidade, abalou o tráfico. Então, de fato não tem um lugar que tenha sido regulamentado no sentido de dizer quais as quantidades de plantas que você pode ter em casa. O que se tem são experiências no qual a tolerância para quantidades não numeradas. O único lugar que tem dizendo que alguns lugares têm quantidades, mas assim, por exemplo, é como na Austrália. Na Austrália fala você ter até duas plantas não é um crime, mas não diz que você pode ter duas plantas. Diz que até duas plantas não é um crime, você não vai preso, mas não diz que você pode ter em sua casa duas plantas. Então, acho que não há nenhum lugar em que é liberado, mas existem muitos lugares que é tolerado e que a polícia não faz nada, não vai, mesmo que haja uma denúncia. E existe em alguns lugares, como na Espanha, em que existem decisões do Supremo Tribunal Federal, dos Supremos Tribunais específicos de cada país, em que o cultivo para consumo próprio foi analisado
e foi decidido que não deveria ser considerado crime. Então, assim, é uma decisão judicial, uma decisão jurídica, que não vale como uma regulamentação, não é uma legalização, mas de fato, para outros juízes do mesmo país, serve assim como uma orientação. Então, de fato, até a polícia, o Ministério Público, os promotores, então eles se orientam por essas decisões judiciais para poder ter como base o que fazer. Então, nesses países onde tiveram decisões judiciais, como por acaso na Argentina também aconteceu assim, na Alemanha, enfim, na Itália já aconteceu também. Esse tipo de decisão judicial ajuda muito, né, a avançar as questões. Aqui no Brasil vai ter uma decisão do Supremo com relacionado a não ao cultivo, mas ao porte de drogas para consumo pessoal. O Supremo Tribunal não tem data marcada, né, eu acho, mas o Supremo Tribunal Federal vai decidir em breve se é ou não constitucional a penalização, a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Então isso é um avanço também se o Supremo decidir que não deve ser considerado um crime. Mas vamos aguardar para ver o que eles vão decidir, né? Então tem uma outra pergunta aqui. Jasmin Neves de Campinas. O governo tem optado pela redução de danos ou pela chamada guerra às drogas. Qual a sua visão sobre essas duas abordagens? O governo de fato tem sido, vamos dizer assim, eu não vou diagnosticar qual seria os problemas, mas de fato assim tem optado pelas duas coisas, pela guerra às drogas e pela redução de danos. Assim. Por mais contraditório que isso possa parecer, mas o, o governo de fato é contraditório, pelo menos acho que o Estado é contraditório. Ele é feito por muitos atores, muitas pessoas variadas, e é contraditório nesse aspecto também. Por que eu digo isso? Assim, ao mesmo tempo que existem muitas políticas de redução de danos que são apoiadas por muitas experiências que são apoiadas por governos diferenciados, tanto governo federal, quanto governos estaduais, quanto governos municipais, apoiam iniciativas de redução de danos. Esses mesmos governos, tanto federal, quanto os estaduais, quanto os municipais, eles também e principalmente adotam a estratégia de guerra às drogas também, que no fim esse termo não é nem muito real com, com o que de fato é essa estratégia política. Guerra às drogas é guerra aos usuários de drogas. Não existe, as drogas são seres inanimados, então se você coloca uma guerra contra elas, você está colocando uma guerra contra as pessoas que consomem e as produzem, né? Então, de fato, o governo faz essas duas estratégias, por mais que elas em si sejam diferenciadas no seu extremo, mas e que fazer isso é muito contraditório, mas é isso que tem acontecido, porque também se combate o consumo, se reprime, enfim, governos estaduais e diferentes órgãos também estão envolvidos tanto do executivo quanto enfim, do judiciário, estavam envolvidos com a repressão às marchas da maconha, por exemplo, a níveis estaduais, e precisou o Ministério Público Federal interferir com o pedido e o Supremo Tribunal Federal também julgar para poder os estaduais não segurarem mais a onda, digamos assim, não quererem reprimir as marchas da maconha. Isso é só um exemplo de como é contraditória a questão. Então, ao mesmo tempo em que você vê vários apoios e várias iniciativas de redução de danos sendo apoiadas, enfim, você vê também uma postura extrema de guerra às drogas. Eu pessoalmente sou bastante crítico a um tipo de política que é adotada quando você faz assim, ó, vamos combater, coloca um plano de tratar a questão das drogas, que seria assim, a sua ficha máxima, que você vai apostar o máximo com relação à política que você coloca como um plano de combate e enfrentamento ao crack e outras drogas. Para mim, assim, a gente primeiro não pode enfrentar
as drogas, a gente tem que compreender as pessoas que consomem drogas e as pessoas que produzem drogas também. Claro que tem muita gente com dinheiro que está envolvida na produção e comércio de drogas, e essas pessoas em geral não são as que são pegas ou que são tocadas por esse sistema, e não é delas que eu estou falando quando eu me refiro a pessoas que comercializam drogas, porque essas aí são os exploradores máximos do sistema. Quando eu falo pessoas que comercializam drogas, são os pobres que comercializam por necessidade, pessoas que os aviões, enfim, são os funcionários dos grandes esquemas, na verdade. Então, assim, eu acho que precisa muita compreensão para é, é, essas duas dimensões da questão. E, assim, é, não dá para a gente, ao mesmo tempo, querer resolver o problema do usuário e combater extremamente o tráfico. Isso é uma visão, digamos assim, ultrapassada. Na minha opinião, a gente tem que entender que só existe comércio. Esse termo tráfico é até um termo muito pejorativo, muito ruim, eu acho, muito infeliz, porque ele desvincula de fato do que é a realidade. É um comércio não autorizado, é um comércio que as pessoas não podem fazer, apesar de terem. São adultos querendo vender para outros adultos uma coisa que os adultos querem comprar. Então, de fato, é um absurdo que ele seja criminalizado até hoje. Mas, enfim, já que e que existe muita gente com dinheiro ganhando também e explorando as necessidades de outros para ganhar dinheiro em cima, a gente tem que compreender as pessoas que querem fazer uso e criar formas dessas pessoas fazerem uso sem prejudicar terceiros, sem prejudicar a sociedade. E a gente tem que também fazer com que a transição, digamos assim, essa passagem para um modelo de regulamentação do consumo e da produção também não criem outros problemas para a sociedade, porque muita gente fala que para onde essas pessoas que já praticam esses crimes e tal, para onde elas vão, o que elas vão fazer e tal. Enfim, eu de fato não sei o que elas vão fazer, mas eu sei que a gente não pode viver da forma como está hoje, com, com, com a sociedade toda sofrendo, enfim, as consequências do comércio ilegal, porque a gente não tem uma regulamentação. Então, assim, é muito prejudicial a todos nós, não apenas para pessoas que consomem, que são usuários, mas para toda a sociedade, porque a gente vê, né, a questão, uns estados são mais violentos que outros, enfim, mas em todo lugar há consequências negativas com relação ao comércio ilegal da maconha, né? E de outras drogas também. Então, aí tem uma outra pergunta aqui. Enio, a que você atribui essa matéria do jornal O Dia? Por que a secretaria retirou o link para o livro do ar, em sua opinião? Eu não sei por que a secretaria retirou o link do livro para o link do livro, mas assim, eu suspeito, claro, assim, recebeu uma pressão enorme, né? O, alguém deve ter ligado puto da vida para o pessoal do blog da secretaria e falou, ó, vamos tirar essa porra do ar e tal, sem nem ler o que é que tinha um artigo de fato, porque achou que de fato, sei lá, deve ter achado que tinha alguma coisa mesmo ensinando a plantar, mas apoiando assim de forma mais extrema essa prática. Mas de fato eu acho que é o preconceito mesmo, assim. Eu faço até uma crítica a, acho que a essa postura de achar que tem que processar o blog ou, ou enfim, que tem que criminalizar alguém por conta do livro, porque isso realmente é um absurdo, assim. O livro ele é um instrumento de informação impresso pela Universidade Federal da Bahia, uma coletânea de artigos de pesquisadores dos mais respeitados sobre o tema das drogas. Tem um artigo meu que possa até nem ser dos mais respeitados,
mas tem um artigo meu falando sobre redução de danos para maconha, que não é uma apologia à maconha, é uma análise das políticas da Austrália e da Espanha e uma sugestão do que deve ser feito para o Brasil. Então, assim, não acho que tenha nenhum conteúdo que pudesse também nem envergonhar, muito menos ser criminoso, considerado criminoso, né? Mas de fato não sei por que foi tirado o link do livro do ar, assim, do site. Só tenho essa suspeita, eu acho que alguém ligou e no calor ali do momento, com a pressão da chamada do jornal O Dia, que de fato era muito sensacionalista, então a pessoa tirou o link do ar. Mas eu acho que assim, o link tá disponível, o livro está disponível no Céu, está disponível pela internet afora, e é fácil achar o livro. Assim. E é muito mais fácil achar informações sobre redução de danos e sobre cultivo também. Mas muito me surpreendeu, assim, porque de fato eu tenho um livro ensinando a plantar, tenho um cannabis medicinal, Introdução ao Cultivo Indoor, que é o livro que eu publiquei há 1 ano e meio, quase 2 anos já, e ensina a plantar, é um manual de cultivo, que tanto para uso medicinal como também para pensando em redução de danos. É claro que eu sei que a maioria das pessoas que vão fazer uso do livro, que vão ler o livro, não são pessoas que precisam da maconha para medicina, mas que querem fazer uso para recreação. Mas eu sei também que ele é uma estratégia de redução de danos. E eu nunca tive nenhum problema judicial por conta do livro, graças a Deus. Assim. Apesar de ter tido algumas ameaças e tal. Então, assim, eu sei que é uma sociedade hipócrita e como é que eu vou dizer, bastante reacionária a ideias que lhe tirem de uma situação de conforto, mas é, a gente precisa avançar nessas questões. Existem realidades, existem coisas da realidade que são se ditas assim. É preciso você dizer, olha, a maior parte das pessoas que fumam maconha são adultos que fazem porque não tem problemas com o uso e querem fazer uso disso. Então a gente precisa pensar e fazer coisas que façam com que elas possam fazer uso sem criar problemas para a sociedade. Como é que a gente vai fazer isso? E se o governo, o Estado, enfim, a sociedade não faz, as pessoas precisam criar estratégia para fazer isso. Então acho que é estranho que tenha sido tirado do ar de fato o livro, mas acho extremamente necessário que ele esteja espalhado por aí pela internet. Não só ele, mas o máximo de informações sobre o tema possível. Tem uma outra pergunta também, aqui, Pedro de Campinas. Estamos em plena luta, semana da luta antimanicomial, em que esse debate contribui na luta pela reforma psiquiátrica brasileira. Olha, assim, bem lembrado, assim, que estamos na semana da luta antimanicomial e que é uma luta muito importante, assim. É, essa batalha que foi feita por muitos ativistas e muitos usuários do sistema e pessoas próximas a ele, é uma luta para que as pessoas possam ter a opção, que seja opcional se elas querem ou não ser afastadas da família para ter o tratamento. É uma luta pelo controle do seu corpo, pela sua autonomia. É uma batalha extremamente importante e que eu acho que tem tudo a ver, porque no fundo é a mesma luta que vem sendo feita desde os primeiros médicos que começaram a fazer redução de danos, que é uma luta pela liberdade, né? É a luta pela autonomia, é a luta por você ser reconhecido como uma pessoa que, sim, posso ter problemas inclusive em controlar os meus sentimentos, os meus impulsos, as minhas emoções, as minhas ações, mas eu tenho direitos e eu devo ser livre para escolher, para optar, para traçar os meus caminhos. Então essa acho que digamos assim, bem resumidamente, o, o cerne da luta antimanicomial, que é lembrada nessa semana, e é também o cerne da discussão sobre redução de danos, que é a autonomia, no caso da luta antimanicomial, é a autonomia das pessoas que têm
que tem, enfim, que são diversas na sua psique, digamos assim. E no caso ou seja, em alguns lugares as pessoas chamam de orgulho louco, né? Você ter orgulho da sua diversidade cognitiva, digamos assim, da sua diversidade emocional, da sua diversidade, mesmo que ela não se encaixe naquilo que a gente considera normalidade, o que as pessoas chamem de normalidade. Mas e a luta da redução de danos, a luta dos usuários de drogas, das pessoas envolvidas com a legalização, com a batalha pela legalização, é uma luta muito próxima dessa luta, da luta antimanicomial, que é a luta pela liberdade e pela autonomia. É a luta por você poder dizer e assumir, olha, eu tenho opções, eu sou um cidadão, mesmo que eu consuma drogas, mesmo que essas drogas sejam ilegais, mas eu tenho direito à autonomia das minhas escolhas, eu tenho direito a escolher, a decidir como é que eu vou tocar a minha vida, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, como é que eu vou consumir, como é que eu não vou consumir. Então acho que são lutas muito próximas, assim, são lutas bastante próximas e que eu acredito que é, devem estar, assim, os dois movimentos, assim, as pessoas envolvidas com os cuidados com a saúde, tanto dessa batalha quanto da batalha da luta antimanicomial, quanto da luta pelo direito das pessoas que usam drogas e dos usuários de drogas, devem estar muito próximos, eu acredito. Eu sou de Salvador, né? E lá tem o orgulho louco também. A gente brincava dizendo que tem um orgulho louco e tem um orgulho muito louco também, que é o orgulho das pessoas que usam drogas e que querem ser respeitadas apesar dessa sua opção, né? Tem uma outra pergunta que é a liberação aqui, Kátia de Londrina. A liberação do cultivo de maconha iria aumentar o consumo dessa droga, você não acha? A gente não sei, sabe? De fato, eu não tenho como afirmar. Assim, pelos dados que tem de outras experiências internacionais, o que dá para dizer é que, sim, a princípio, provavelmente aumentaria um pouco o consumo de maconha. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ter certeza se de fato isso ia acontecer ou se de fato simplesmente as pessoas, depois que foi regulamentado ou passou a ser tolerado, essas pessoas passaram como é que eu vou dizer, a ter mais segurança para poder afirmar numa, numa pesquisa que são usuárias, sabe? Então existem essas duas opções. Elas podem ter passado a afirmar com mais facilidade, mais segurança que são usuárias, e também pode ter havido um aumento de fato no número de usuários. Mas vou citar o caso da Holanda, por exemplo, que é o país mais antigo, com mais experiência no tema, e a Holanda, ela regulamentou, houve um aumento nos primeiros anos, um aumento pequeno, de 1, 2%, e depois esse aumento, esse número estabilizou e começou a haver uma diminuição do número de usuários jovens. Ou seja, o número de usuários, de modo geral, seguiu estabilizado, mas o número de usuários jovens diminuiu, mostrando que as pessoas passaram a ter menos interesse pelo consumo, assim, que eu acho bastante interessante. Sabe? Eu acho que isso é bem interessante, mas a gente não tem muito como saber de fato, porque a gente não tem pesquisa sobre isso, muita pesquisa. E a gente não tem a experiência prática, né? Aqui tem uma outra pergunta. Larissa de São Paulo. Aqui em São Paulo estamos vivendo um momento de avanço de políticas higienistas como as ocupações da Cracolândia e do Pinheirinho. Pesquisas mostram que a população aprova essas medidas. O que você acha dessa situação? De fato é complicado, né? Assim, porque tipo, a população
aprova, mas a população não sabe direito como são essas ações, elas não conhecem as ações. O que de fato são. Só um minuto, minha filha que chegou da rua. É... Oi, tudo bem, só um minuto que minha filha chegou da rua aí eu fui abrir a porta, mas tá tudo bem. É... Então, aí, assim, eu acho que assim, o problema é que as pesquisas afirmam que de fato a população aprova essas medidas, mas a população, como eu falei, não conhecem como funciona essas desocupações, como é que são essas atividades. A população tem informação de que eram áreas, é, enfim, usadas, elas só são a informação que a população tem são áreas usadas para consumo de drogas. E a polícia tirou as pessoas de lá. Então, essa simplificação da realidade faz com que a população, de fato, concorde com as ações, porque eles não conhecem as ações de fato. E, e daí, assim, o, o problema que eu acho é que assim, São Paulo em si já é um estado em que há um grande apoio da população para algumas medidas que são é, ultrapassadas, digamos assim. A gente tem. É, São Paulo foi um dos estados que mais persistiu com a repressão à marcha da maconha, por exemplo. É, a gente tem essa visão da Cracolândia, as pessoas se chocam muito com a Cracolândia e querem que a polícia vá lá e, e tire os usuários de lá e tal. Mas ninguém nunca se preocupou com aquelas pessoas antes do crack chegar lá. Assim, ninguém nunca se preocupou, estão pessoas lá é, passando fome, passando necessidade, passando frio. E isso nunca chocou ninguém, assim. E de fato o choque é que elas consomem um crack. Eu, claro, não estou aqui para dizer o crack não faz mal ou o crack é legal e tal. Mas de fato eu acho que uma coisa precisa ser dita, por mais chocante que pareça e que seja isso que eu vou falar, mas eu acho que o menor problema que aquelas pessoas têm é o crack, de fato. Assim. O problema maior que ela tem é a falta de comida, a falta de assistência, a falta de cuidado. Então, assim, é estranho, quer dizer, não é estranho, assim, a gente vive numa sociedade que não se choca, de fato, quando a pessoa passa fome, passa sede, passa cuidados, passa violência policial, enfim, mora na rua, mas se choca quando ela está fumando crack, que é justamente o que traria assim, tiraria um pouco seria a fuga daquela pessoa que está naquela situação de completo abandono. Assim, para mim é estranho e chocante isso, que a gente só se choque quando de fato as pessoas estejam consumindo crack, não quando elas estejam passando por todos os outros problemas que elas passam em geral na sociedade brasileira. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver só um minuto. Amanda de Tocantins, Palmas, Tocantins. Você define a legalização geral da maconha e de outras drogas? Tem alguma que você não defenderia a legalização? Por quê? Pessoalmente, eu defendo a legalização da maconha e de outras plantas. Eu defendo também que seja regulamentado a exploração dessas outras dessas plantas para você fazer alguns produtos, como por exemplo, vamos dizer, vamos dar um exemplo da cocaína, que é o mais polêmico, né? Porque de fato na prática o crack, o pó de cocaína e a folha de coca, eles contêm as mesmas substâncias, que é cocaína de suas diversas formas de extração. Assim como a cafeína, que é retirada do café. Pode servir o pó de café, feito uma infusão, um chá,
que é o que a gente chama de café e bebe, ou a gente pode extrair a cafeína e cheirar como se cheira a cocaína. Mas é, de fato assim, o, a forma de regulamentar vai depender muito da substância. Assim. Para a cocaína especificamente, que é o que eu estava falando, que eu acho que é o mais problemático, um dos mais problemáticos hoje em dia, né? Assim, com relação a como seria a regulamentação, eu acho, minha opinião, não deveria haver uma regulamentação do pó em sua concentração máxima, digamos assim, o cloridrato de cocaína. Eu acho que poderia haver bebidas energéticas à base de coca, é, enfim, e uma regulamentação de como, de qual o grau de concentração de cocaína pode ter naquelas bebidas, enfim, naqueles produtos, mas não a substância extraída. Agora, as folhas, o, as plantas em natura, não acho que deva haver restrição de cultivo ou de preparo de nenhuma delas. Do mesmo modo, assim, substâncias como LSD ou MDMA e êxtase, que são consideradas alucinógenas, enfim, acho que pode até haver uma regulamentação dos extratos, porque dificilmente você tem como colocar um extrato um pouco concentrado dessas substâncias, mas é, é, o ideal é que você regulamente no sentido de que é, a pessoa para consumir essas substâncias ela tenha que estar inserida em um em, digamos assim, um círculo de usuários mais experientes, digamos assim, quase como uma igreja mesmo, assim, um círculo de iniciados, um grupo de iniciados que vai de certa forma guiar a sua experiência para que não haja problemas graves, umas experiências negativas, enfim, que é mais ou menos como as pessoas já fazem mesmo quando vão consumir esse tipo de substância mais forte. É, Então, tem uma outra pergunta aqui, que do Jonas Almeida, do Rio. Ele pergunta assim, o que é exatamente redução de danos? Ter maconha sempre em casa não iria aumentar os danos do usuário? De fato, assim, é, eu chamo redução de danos práticas que vão, bom, o meio óbvio também, mas práticas que vão diminuir os danos que as pessoas já fazem das substâncias. Então, assim, ter maconha em casa não vai interferir se o usuário vai aumentar ou não os danos. O que pode interferir nisso é, é se ele vai fumar muito ou não aquela maconha que ele tem em casa. E isso, na verdade, assim, não vai ter ou não aquela maconha em casa não vai interferir, não vai na decisão dele de consumir ou não. Se ele tiver sem conseguir controlar a sua ânsia e tiver necessidade de consumir muito sempre, independentemente se ele tem em casa, sempre que ele tem em casa vai querer consumir o tempo todo, aí sim, ele pode se prejudicar. É, mas se ele consegue controlar, mesmo que ele tenha em casa, ele só fuma em determinados momentos e tal, aí tudo bem, ele é, digamos assim, considerado um usuário controlado. Ele fuma só quando ele quer, enfim. Agora, a redução de danos ela não vai interferir na decisão do usuário consumir mais ou consumir menos. Ela vai procurar analisar se aquele hábito de consumo, a forma como o usuário está consumindo, é ou não prejudicial a ele e tentar dialogar com o usuário para ver a melhor forma de estabelecer um conjunto de regras e, melhor assim, arranjar o hábito do usuário para que prejudique o menos possível para eles. Então a redução de dano não vai decidir qual a quantidade, digamos assim, boa ou não para cada usuário. Tem uma outra pergunta aqui, o Miguel de São Paulo. O objetivo do tratamento da dependência química não deve ser sempre a abstinência? Maconha causa dependência em sua opinião? São duas perguntas.
O objetivo do tratamento da dependência química deve ser tratar a dependência química e não a abstinência. Dependência química e abstinência são coisas diferentes. Ou melhor, deve ser tratada a dependência química e não, digamos assim, promover a abstinência. A dependência química, na minha opinião, é um quadro. Ela não, esse termo eu nem gosto muito, assim, dependência química. A dependência química, para mim, é uma parte do conjunto que eu chamo de síndrome de dependência, que envolve fatores psicológicos, fatores sociais, fatores emocionais. É um conjunto. A dependência química seria o aspecto fisiológico, a necessidade que o organismo tem a necessidade que o organismo tem de alguma substância ou não. Então, assim, algumas substâncias podem causar dependência química, física, outras só psicológica, outras só um hábito, enfim. Então, o problema todo é a síndrome de dependência. É quando uma pessoa está num conjunto assim, numa situação específica do seu hábito, que essa sua prática de consumo de drogas está prejudicando. Agora, assim, a maior parte dos usuários, 90%, 80% dos usuários de drogas e de maconha, especificamente, eles não, eles não têm uma dependência, assim, eles têm um hábito, eles criam um hábito com relação ao uso e aquele hábito não interfere no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, assim, uma parte das pessoas, sim, criam dependência, criam essa síndrome de dependência e tem problemas. E daí esses problemas, claro, precisam ser tratados com ajuda médica e tal. Mas todo grande profissional, médico, psicólogo, psiquiatra, tal, que trata dependência, todo profissional sério, ele sabe, por exemplo, que o tratamento ele só dá certo quando a pessoa quer se tratar, ou seja, a dependência, o tratamento da dependência começa pelo dependente se assumir dependente. Então, assim, a maioria parte das pessoas elas não são dependentes, elas têm o hábito de consumir no final de semana, durante o dia, no final da tarde, enfim. É, e, e essas pessoas, às vezes, elas precisam só de uma redução de danos ou até mesmo de uma redução de quantidades mesmo, pode ser esse termo utilizado também, ou até mesmo uma reeducação nas suas práticas de consumo de drogas, como tem a reeducação alimentar, também uma reeducação das práticas de uso. Assim. Às vezes a pessoa não quer parar de usar de forma alguma, não quer dizer que ela não é dependente, ela não é uma dependente, e ela só quer diminuir um pouco o consumo ou mudar um pouco a, a, a sua forma de se relacionar com a substância. Então, a redução de danos ela entra nessa, nessa digamos assim, né, nesse conjunto de pessoas, para atingir esse conjunto de pessoas que não querem parar de usar, mas querem melhorar a sua relação com o consumo. Aí a segunda pergunta, rapidamente, maconha causa dependência? Maconha, como qualquer coisa que um ser humano consome, pode causar dependência. O ser humano pode se tornar dependente de cenoura, enfim, de hábitos como fazer compras, então a maconha pode sim causar dependência, claro, ou melhor dizendo, pode desencadear a síndrome de dependência, os processos que levam até a síndrome de dependência. Mas, de fato, é uma parcela muito pequena do número de pessoas que usam maconha que tornam-se dependentes dela, de fato. Então, e mesmo essas pessoas que se tornam dependentes, elas precisam de tratamento e não de repressão ou de prisão ou de penalidade. Isso é bastante claro para todo mundo que cuida de saúde, que lida com direitos humanos e com o cuidado de pessoas humanas, né? De seres humanos, né, na verdade. Aí tem uma outra pergunta, que é a última pergunta, inclusive, para finalizar. É, é o Paulo de Campinas. A repressão aos consumidores de cigarro, de tabaco, também tem aumentado muito.
as políticas oficiais falam de constrangimento social dos tabagistas, mas sendo uma droga legalizada. A sociedade está ficando mais conservadora, em sua opinião? É, de fato, assim, é, eu acho que sim. A sociedade está ficando conservadora em alguns aspectos, em outros não, está ficando menos conservadora, digamos assim. Mas de fato, assim, a experiência com tabaco é uma experiência que eu gosto muito de citar como exemplo, que é uma experiência assim de que a gente conviveu com o tabaco de uma forma meio desregulada, digamos assim, que você chegou ao ponto de poder fumar tabaco dentro de um avião. Imagina que absurdo, hoje em dia ninguém imagina. As pessoas que só viveram hoje em dia as viagens de avião de uns anos para cá, é, não sequer imaginam que pôde se cogitar a possibilidade de separar por cortinas um avião e as pessoas de um lado da cortina fumarem tabaco e do outro lado não fumarem. Mas era essa a realidade há poucos anos atrás na nossa história. E hoje em dia as pessoas estão assim, acende um cigarro num ponto de ônibus e o outro já faz uma cara de nojo, assim. É muito engraçado ver como a gente muda a nossa relação com as práticas sociais em poucos anos, assim. A gente é educado de formas radicais e se adequa a essas resoluções que são impostas, e acaba esquecendo rapidamente que há pouco tempo atrás era completamente diferente. Então, há poucos anos atrás, as pessoas fumavam em repartições públicas, em lojas, dentro de shopping, em tudo que era lugar as pessoas fumavam. É, e, enfim, e hoje em dia a gente isso não acontece mais, assim. É, agora, ao mesmo tempo, assim, a gente conseguiu diminuir o uso de tabaco, mas sem proibir ele também, assim. Apesar de que existe um forte lobby para proibir o tabaco, muita gente quer que isso aconteça, apesar de que só não acontece por causa da forte indústria tabagista também, que faz muito lobby contrário também para que ele continue legalizado. Mas de fato o tabaco é uma experiência interessante porque a gente conseguiu diminuir o número de problemas relacionados ao tabaco, o número de tabagistas e tal, sem proibir ele por essa técnica que é usada, é falada pelas políticas oficiais de constrangimento social dos tabagistas. E de fato é isso que acontece mesmo, assim, se cria uma cultura do nojo ao tabagista, da ojeriza ao tabagista, e que é muito forte mesmo. E, e de fato tem funcionado. Então, assim, eu acho que isso é uma lição para a gente ver de que até uma droga que foi estimulada durante décadas pela indústria e pela propaganda, enfim, ela pode ser revertida, ter o seu comércio diminuído, se a gente resolve lidar com ela com seriedade. E dizer, olha, as pessoas estão fumando, as pessoas vão usar, e o que a gente vai fazer para diminuir, sem botar as pessoas na cadeia, sem forçá-las a se tratar e sem considerá-las criminosas de nenhuma forma. Então, o tabaco eu acho que é a grande lição para qualquer outro tipo de droga, porque o tabaco é hoje em dia considerada a droga mais aditiva, que causa mais dependência do mundo, mais do que heroína, mais do que a nicotina é. E o hábito de tabagista, o hábito de consumir cigarros de tabaco é disseminado pelo mundo inteiro, foi disseminado pela indústria cinematográfica, enfim, pela televisão. E ao mesmo tempo, a gente está conseguindo, digamos assim, mudar a cultura, como as pessoas se relacionam com o tabaco, e como se relacionam com os tabagistas e com o hábito de fumar tabaco em qualquer lugar, é, sem criminalizar essas pessoas e sem proibir o comércio. Então, assim, eu acho que é um exemplo muito claro de que esse lance de dizer, se a gente regulamentar vai perder o controle, é a maior balela do mundo, assim, é uma maior furada acreditar nisso, porque a gente consegue controlar mesmo, é só querer, só querer. Isso é uma vontade política. Quando a gente tem vontade política, a gente faz qualquer coisa. Quando tem vontade política, dá pra fazer qualquer coisa. Então, acho que essa foi a última pergunta. Assim, eu queria agradecer muito pelo convite de estar aqui no, no, no blog falando sobre o tema, falando sobre a polêmica
em torno do artigo, falando sobre essas questões em relação a, ao tema. Quando tiverem outra oportunidade, quiserem conversar, enfim, estou disponível, estou aberto, estou disposto a falar sobre o tema, dialogar, trabalhar de todas as formas possíveis para mudar a realidade com relação a maconha e outras drogas no Brasil. Eu acho que a gente tem muito a avançar com relação a esse tema. Eu acho que a gente precisa perder a vergonha de fazer experiências, perder a vergonha de trazer as experiências inovadoras que tem em outros países para o nosso país. E a gente precisa começar a experimentar e ter mais coragem de assumir as ideias e essas práticas que são sim reconhecidas mundialmente como práticas que são o futuro, são o presente já em muitos lugares, são o futuro de todo o planeta. E a gente tem que perder a vergonha de assumir essas práticas como verdadeiras. Espero ter outras oportunidades de poder falar sobre esse tema, sobre esses temas, sobre essas verdades que devem ser discutidas com mais frequência e mais força também. Assim, espero que não dê em nada, se alguém for processar mesmo o blog, enfim, que não dê nem nada desse processo. E principalmente eu espero que, que, que os jornais falem mais sobre esse tema, porque de fato a única coisa que de fato a gente tira de positivo, que é uma coisa positiva, é que apesar do jornal O Dia ter tido a vontade ou a intenção de falar mal do blog, que seja, ele acabou falando, tornando o assunto maconha, a política sobre maconha, a questão da legalização, cultivo e tal, o alvo. As pessoas falaram sobre o tema e isso é muito importante. O tema ser o foco das discussões midiáticas é extremamente importante para o avançar da questão. Então eu queria agradecer mais uma vez o convite para falar aqui no blog e deixar mais uma vez ficar à disposição para outras oportunidades.